E aí, quinto ano, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui, viu, para mais uma aula, né, aqui com o tio Júnior. Sejam bem-vindos, tá? E se prepara, porque hoje tem muita coisa legal para a gente aprender mais. Então, já separa aí todo o material de vocês, para a gente dar início à nossa aula de hoje, tá? Para que vocês já estejam com livros abertos, caderno, lápis, borracha, tudo preparado, porque aí vocês conseguem estar acompanhando a aula junto comigo, para que vocês não se percam, né, nas páginas e também não se atrasarem aí no momento da aula, ok? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje, né? Assunto fundamental aí, muito importante para a gente estar debatendo um pouco e a gente aprender, tá bom? Olha só. Então a gente vem falando aí de um tema muito importante, que é a alimentação, né? Um tema muito importante. A gente viu aí nas aulas anteriores, né, que o nosso corpo precisa dos alimentos para sobreviver, precisa dos alimentos para funcionar. Esses alimentos é como se fosse a gasolina que a gente coloca no carro, né? Então, o nosso corpo ele precisa do alimento para tudo funcionar, né? E os alimentos que ingerimos, os alimentos que comemos, eles carregam grandes nutrientes. E aí o nosso corpo precisa desses nutrientes. Por isso que a gente tem que comer uma alimentação variada. Quanto mais colorido o nosso prato for, melhor. Porque ali, a cada alimento daquele, a gente vai pegar um pouquinho de nutriente, né? Cada alimento tem seus nutrientes, né, individuais. Ou seja, estudamos aqui alguns nutrientes que o nosso corpo precisa, que é carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. Não é isso? Isso mesmo. E logo em seguida também a gente estudou um pouco sobre a separação desses alimentos em construtores, reguladores e energéticos, tá? Tudo isso é necessário para o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo por completo, tá? Em seguida também vimos algo sobre a alimentação saudável, né? Alimentos que temos que dar mais prioridade para que a nossa vida seja uma vida saudável. Porque tem alimentos que a gente come, né, que vai estar prejudicando a nossa saúde. Então a gente não tem que estar ingerindo esses alimentos, não tem que estar dando prioridade. A prioridade é em alimentos saudáveis. Combinado, né, gente? Tá tranquilo até aí, não é? Perfeito. Então, abra o livro na página 76, tá? Que é onde a gente vai estar começando a nossa aula de hoje. E a gente vai fazer uma leitura aí desse tema, por dentro do tema, que é alimentação e cultura. Olha só. Você já parou para pensar que os alimentos, além dos valores nutricionais, quais são os valores nutricionais quinto ano? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, certo? São valores nutricionais. Além desses valores nutricionais, os alimentos também podem trazer valores culturais. Cultura de outros estados, culturas de outros países. Não tem as danças não são cultura, né? A quadrilha é uma cultura nordestina, né? Capoeira, uma cultura aí africana misturada com, né, indígena. E assim também a gente tem as culturas de comida, tá? A gente não tem a cultura nordestina, né? No São João que a gente come milho, é canjica, né? Bolo de milho, isso é cultura, né? Nossa alimentação cultural. Então, ó, em uma refeição, os tipos de alimentos utilizados e a forma como eles são preparados e apresentados podem revelar aspectos e tradições de diferentes culturas. A alimentação brasileira, por exemplo, é influenciada por diversas culturas, como a indígena,
Então, a nossa alimentação, vamos bater bem forte no nosso peito, a nossa alimentação brasileira vem influenciada pelos índios. Ou seja, os índios que começaram a criar esses alimentos e a gente começa a comer esses alimentos. Às vezes, modifica alguma coisa, mas vem nem que seja um ingredientezinho de lá, deles. Né? A tapioca, né? A tapioca é um exemplo de alimento de origem indígena. E o que é que a gente faz com a tapioca? Bolo de tapioca, beiju, não é isso? Cuscuz. Olha quanta coisa a gente faz. Comida nossa, nossa tradição. O pirão, né? O tacacá, que é lá do Belém do Pará. São exemplos de alimentos de origem indígena. O uso da farinha de mandioca no preparo de pratos e o uso de folhas de bananeira para assar alimentos também são influências da cultura indígena. Ou seja, existem alimentos que são assados, né, embrulhados em folhas de bananeira. Tá? Claro que nem todo mundo cozinha assim, mas tem gente que cozinha. E isso a gente herdou da onde? Dos índios. Olha só, nós temos aí, que delícia, tapioca. Hoje a gente tem tapioca recheada, gente. Antigamente os índios não comiam isso, não. Né? Era só a tapioca. Mas hoje a gente tem tapioca feita recheada com frango catupiry, ó, com carne seca, carne do sol, queijo. Olha que delícia. Né? O beiju normal. Temos o pirão de peixe. Olha que delícia, gente. E o tacacá também, que é um tipo de caldinho, ó. Cheio de água na boca aqui agora. Você conhece outros alimentos que consumimos por influência de outras culturas? Que alimento é esse? Qual é a sua origem? Tá? Então, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem outros alimentos que a gente come para ver se eles têm influência de outras culturas. Tá? Uma dica, o acarajé. Pesquisem o acarajé. Certo? Então, ó, vamos agora sair aí da cultura, alimentação e cultura, e vamos ver agora na página 70. Deixa eu ver, para não errar. 78. Vamos falar sobre agora alguns problemas que os alimentos trazem para nós, né? Tá? Que temos tipos de. Se a gente come de menos, o corpo precisa desses alimentos, então a gente vai ser prejudicado. Mas se a gente come demais também, em excesso, vai prejudicar a nossa saúde. Então vamos ler esse trecho aí. Em 10 anos, obesidade cresce 60% no Brasil e colabora para a maior prevalência de hipertensão e diabetes. Obesidade, gente. A obesidade não é só ter corpinho, não, tá? A obesidade ela traz outras doenças, como hipertensão e diabetes, tá? Um perigo para a nossa saúde. Então, o brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18%. Gente, é o avanço. 18,9% em 2016. Imagine agora, 2021, depois dessa pandemia, né? Atingindo quase 1 em cada 5 brasileiros. Então, aumentou bastante a taxa de obesidade em nosso país. Então, vamos ficar cientes, vamos, vamos priorizar alimentos saudáveis, tá? Vamos prestar atenção na nossa alimentação. Muito cuidado mesmo. Então, ainda aí na página 78, diz o seguinte: em sua opinião, o que se deve, né, o aumento da obesidade no Brasil?
O aumento da obesidade no Brasil e no mundo é preocupante, pois essa situação gera consequências para a saúde, favorecendo a ocorrência de diabetes, aumento de colesterol, problemas cardíacos e respiratórios, né? Então, a obesidade, ela se caracteriza pelo excesso de gordura no corpo. Então, se o nosso corpo ele tem mais gordura, o nosso sangue ele tem mais dificuldade de circular. Nós temos mais dificuldade para se locomover de um lugar para o outro, caminhando. Ficaremos mais cansados, porque o nosso corpo está mais pesado. Ela pode ser causada por maus hábitos, né? Maus hábitos em quê? Consumo em excesso de alimentos ricos em gordura e açúcar. Tá, gente? Então, quase tudo aí dessas porcarias, de batatinha, hambúrguer, isso aí carrega 1 tonelada de açúcar. Não é porque o alimento não é doce que não tem açúcar, não, tá, gente? O açúcar está presente em quase tudo. O refrigerante mesmo está repreendido. Então, alimentos ricos em gorduras e açúcar. Falta de atividade física. Gente, olha só. Vamos fazer as aulas de educação física também, viu? Isso ajuda. As aulas de educação física não é só para a gente aprender, não. Não é só para se divertir, não, tá? É saúde, tá? Além de fatores hereditários, ou seja, que a gente carrega da nossa família. Tipo, vem de família por família. Ok? É muito, né? É importante termos hábitos saudáveis que ajudam a prevenir a obesidade, como se alimentar adequadamente e praticar atividades físicas. Muito importante, tá, gente? Então, aqui vocês estão falando diretamente com o professor de educação física de vocês. Então, vamos ter cuidado com a nossa alimentação e praticar atividade física. Não só a aula da educação física, não, tá? Além da aula da educação física, claro que é uma ajuda, mas vamos fazer atividades físicas durante a semana. Caminhada 3 vezes, tá? Chama toda a família, vamos fazer caminhada. Isso é muito importante, ok? Então, pratique e aprenda. Vamos lá agora para a página 80 e 81. João e Pedro foram almoçar em um restaurante. Veja a situação a seguir. Vou ler para vocês, vou explicar, vocês que irão responder, tá? Que o Júnior explicou tudo isso semana passada, que o Júnior, antes de iniciar a aula aqui, explicou novamente, fez um resumão, tá? Então, vocês aí estão agora craques, tá? Para responder essas atividades. Então, nós temos aí João e Pedro escolhendo vários alimentos, né, para almoçar aí no restaurante. Na letra A diz o seguinte: qual dos meninos escolheu alimentos mais variados no almoço? Justifique sua resposta. Ou seja, a alimentação variada é aquela alimentação que o nosso prato fica mais colorido, mais bonito, mais saudável, não é? Então, quem escolheu aí uma alimentação mais variada? João ou Pedro? Vocês vão colocar aí. Se for João, por quê? Se foi Pedro, por quê? Tá? Olha só aqui indicando qual foram os alimentos que eles colocaram, ó. Olha só. Tem aqui, ó, os alimentos que cada um colocou. Olha o que Pedro colocou aqui. Será que está correto? Na letra B, vamos lá. Agora classifique os alimentos da refeição mais variada em construtores, reguladores e energéticos. Estudamos isso semana passada. Vou até dizer a página a vocês podem estar retornando para estar revendo. Página 72 e 73. Vimos aí, tá? Alguns desses alimentos.
tá? Construtores, reguladores energéticos. Vocês vão pegar a alimentação que João e Pedro estão comendo e vocês vão classificar aí esses alimentos aí que eles estão comendo. Quais são os construtores, quais são os reguladores e os energéticos, tá? Então, eu vou ajudar aqui na primeira. Construtores. Lá em construtores, o que é que eu tenho em construtores? Construtores eu tenho alimentos ricos em proteínas, que é queijo, carne, ovos. Então, nós temos aí bife de carne bovina, é um alimento construtor. Então, bota bife. De carne bovina. Ok? Ponto. Qual foi o outro alimento construtor aí, tá? Verifiquem e coloquem. Reguladores. Tem vários. Energético também. E aí vocês vão estar vendo lá na tabela das páginas que eu disse e vão estar comparando com os alimentos que João e Pedro estão comendo aí e vocês vão classificar. Na página 81, temos aí, ó. Na hora do recreio, Beatriz procurou a merendeira da escola. Veja a situação a seguir. Dona Ana, o que tem hoje na merenda? Aí Dona Ana responde. Hoje tem sopa de legumes com carne e maçã de sobremesa. Mas antes de comer, vá lavar as mãos, Beatriz. Eita, que delícia. Então, cite um ingrediente construtor presente na sopa. Então, a sopa é de legumes com carne. Então, o que é um alimento construtor? Os legumes ou a carne? Vocês vão colocar aí na letra A. Então, diz o seguinte: esse alimento é rico em qual nutriente? Marque um X na alternativa correta. Nós temos lá os nutrientes: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. Então, esses alimentos aí, eles são ricos em quê? Carboidratos, lipídios ou proteínas. Que vocês encontram isso também lá na página 71. Vejam lá, tá? Os alimentos construtores, eles são ricos em carboidratos, lipídios ou proteínas. Ok? E na letra C diz o seguinte: além de evitar verminoses, tá bom? Qual é a importância do conselho dado por Dona Ana? Qual é a importância de lavar as mãos? Tá, pessoal? Vocês também vão responder aí na letra C de casa. Ok? Muito bem. Todo mundo vai responder bem bonito. O tio explicou cada pergunta, cada letrinha, tá? Para que vocês respondam. E ainda disse as páginas que vocês vão encontrando as respostas. Ok? Para ajudar vocês aí. Ó, beijo. Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.